Boa noite, telespectadores. Está no ar mais um TV Com Debate, que na edição de hoje conta com as presenças do climatologista Rodolfo Bonafim e com o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon. Boa noite, Rodolfo. Muito obrigado. Boa noite, Miguel. Obrigado pela presença. Primeiro posso deixar... Ele, apesar de ser vice-presidente da ONG Amigos da Água, posso dar-lhe a palavra para o cumprimento inicial antes do senhor, por favor? Pela idade, sim. É porque eu estou mais próximo do rei, né? Tem que ser... Boa noite a todos os telespectadores. Mais uma vez, com grande alegria, estamos aqui na TV Com Debate, que é um local que a gente tem ótimas condições, vamos dizer assim, para a gente trazer informações que não estão ao alcance de todos, né? Guto, as apresentações são desnecessárias devido à grandeza da amizade que nos une. Então, o prazer imenso de dividir mais esse momento e trazendo um conteúdo que possa interagir sempre com o espectador, que hoje eu sou entrevistado, mas sempre sou espectador. Aqui no TV Com Debate o céu é sempre de brigadeiro para as suas previsões, tá bom? O céu sempre azul, vai poder navegar bem aqui. Primeiro de tudo, Rodolfo, como que vai ser esse mês de agosto? Quais as previsões? Lógico, a gente tem pré-visões, são indícios do que vai acontecer agora nesse próximo mês. Como é que a gente vai estar? As temperaturas vão se manter abaixo da média? Como é que vai ser esse mês? Então, os telespectadores que têm nos acompanhado, você sempre nos acompanha aí nas mensagens, nos prognósticos do tempo, deve ter notado que já desde o começo de julho a gente vem alertando, né? Quando teve aquela sucessão de vários dias com neblina, né? Nevoeiro. Eu faço questão de diferenciar névoa de nevoeiro, que névoa é o nevoeiro fraco, você consegue ter uma visibilidade maior. E o nevoeiro é mais denso, aquele que você mal consegue enxergar um palmo diante do nariz, né? Então, já desde aquela época, a gente vem alertando o seguinte, que a temperatura da água do mar aqui na nossa costa, pegando desde Santa Catarina até aproximadamente a região ali de Ilhabela, a temperatura está muito baixa. E essa temperatura ficou muito baixa muito antes da época prevista, que é final de julho, agosto. Agora que deveria estar assim, desse jeito, já está desde o começo de julho. Foi por isso, né, que a gente teve esse episódio, aquela sucessão de vários dias com nebulosidade ou então com nevoeiro, ou com névoa, né? Isso porque esse mar muito frio, né, essa água muito fria, em contato com o ar que desce a serra mais aquecido, o contraste causa a condensação, né? Semelhante a você estar dentro de um carro, né, num dia frio, e aí você boceja, né, e acaba embaçando todo o vidro. É um processo muito parecido, né? Então, essa temperatura ficou muito baixa antes da época porque nós tivemos uma sucessão de ondas de frio. E ondas de frio, assim, no começo entre 9 e 16 de junho, que foram muito fortes. Fora da média, né? Fora da média para a Baixada Santista, fora da média, né? Então, com isso, o mar foi resfriando muito rapidamente. E não teve chance de recuperar, porque quando vem um pouquinho de sol, né, vem uma massa um pouco mais aquecida do continente, acaba entrando em contato com essa lâmina de água e condensa. Não tem chance de aquecer por enquanto. E o que está acontecendo agora? Você vê que temos aí alguns intervalos entre as frentes frias, que, por exemplo, basta você subir a serra, é outra realidade. Você tem sol, até um calorzinho. A temperatura realmente é diferente, diferente, né? É mais né? elevada. Exatamente. Isso deveria estar acontecendo agora, em agosto. Aconteceu antes e continua acontecendo, porque só está 18 graus a temperatura da superfície do mar aqui na nossa costa, né? Se você pegar, por exemplo, de Ilhabela até Ubatuba, desculpe, agora já não. Agora, de Bertioga do limite de Bertioga até São Sebastião, Ilhabela, nós temos já 19 graus. Aumentou um pouquinho por lá. Ou seja, a incidência de nevoeiros vai ser um pouquinho mais fraca. 1 grau já dá diferença. E daí, de Ilhabela até Angra dos Reis, 20 graus. Quer dizer, uma diferença de 2 graus que é muita coisa. Que dá diferença, porque, por exemplo, esses grandes nevoeiros que tivemos aqui, por exemplo, a região de Caraguatatuba, por exemplo, teve muito pouco ou quase nada, né? Então, isso faz diferença. Então, a perspectiva que nós temos, por enquanto,
é que a gente tem, assim, nesses intervalinhos que a temperatura podia estar subindo um pouquinho, a gente tirando um pouco o agasalho, respirando um pouco, tirando esse mofo, esse limo do corpo, né? A gente não tem muito essa possibilidade, né? Então, só o pessoal que está em São Paulo, no interior, é que tem um pouquinho de alívio, né? Mas a gente deixa claro também que o frio de julho, tem muita gente achando, né, que esse julho é o julho mais frio dos últimos anos. Por enquanto, a gente não tem uma questão fechada, que julho ainda não fechou, né? E provavelmente não vai ser um julho tão frio assim, porque se a gente perceber bem, esse frio que a gente está sentindo, na verdade é porque a temperatura máxima e mínima está encostando. Você tem uma base de 19 graus, 20 graus de máxima e 16, 17 de mínima. Está muito próximo. Então isso cria o quê? Durante o dia, a máxima é muito pequena. Com nebulosidade, a umidade relativa muito alta e à noite cai um pouquinho, a gente sente tipo de um frio assim opressivo. Aquele frio assim, vamos dizer assim, aquele frio que dói as juntas, aquele frio que você põe agasalho... penetra no corpo. Parece que põe agasalho, não adianta, põe cobertor, não adianta nada. Então parece que está fazendo assim, parece que está nevando. 0 grau. Parece que está geando e não é nada disso. Mas não. Né? Então o único problema daqui da nossa região é que a temperatura máxima está muito baixa. A mínima não. Se você pegar São Paulo, está dando 10, 9 graus. Né? O problema não é a máxima. O problema lá é mínima. máxima. Exatamente, o problema lá é mínima, né? Então a perspectiva que a gente tem por enquanto é da gente continuar com esse friozinho úmido típico do litoral. Meu amigo Escandon. Posso chamá-lo de amigo? Eu diria mais do que amigo, já somos quase irmãos. É até uma ofensa você não chamar ele de amigo. Sim, amigo. Diríamos amigos irmão. univitelinos. Sim. Tá? Você Então, que tem algumas primaveras a mais que eu, só algumas, não digo... E você tem o quê, outonos 25, também. né? E outonos também, Outonos. não é só primaveras. São gêmeos separados pelo tempo. Exatamente. Mas pouco tempo. Miguel tem 18? Não, 25. 25. Não é da sua conta. Voltando ao tema em questão, eu diria o seguinte: a importância do clima dentro do nosso organismo, ele altera todas as condições emocionais. Para certas pessoas é acentuado mais e outras menos. Sempre se é associado que o tempo nos traz, o tempo nublado nos traz ai, que tempo ruim, que dia ruim. Tudo é ligado quando está nublado ou chuvoso, faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis. Quer dizer, é só o sol que traz a harmonia. Quando, na realidade, o lado emocional tem uma série de imensas de elementos que vão fazer a nossa desconforto. E o clima sempre é um elemento que atinge o emocional, não é? Então... Seja para mais ou para menos, né? Seja para euforia ou para depressão. Nunca... Pode perceber nas pessoas do relacionamento nosso, sempre fazem uma alusão ao tempo, sempre em desconforto. Raramente a pessoa está em ambiente tranquilo. Sempre é ou por menos ou por mais. Mas o que o Amigos da Água prega é sempre dar ao receptor da mensagem um conteúdo de prevenção. O que vem ser a prevenção no conceito Amigos da Água? Por exemplo, quando um comerciante ele está ouvindo o material que a gente desova, que a gente coloca à disposição, é para o comerciante entender que essas informações elas podem ser úteis para ele poder melhorar a sua condição econômica do seu negócio. Quer dizer, o clima não é só o lado de situar o indivíduo. Não, a proposta do Amigos da Água vai mais além. É fazer com que essa informação, que é de alta precisão, que nós frequentemente fazemos reuniões e pegamos todos esses materiais e o desovamos diariamente na CBN, e com você também, não sorria, porque o seu sorriso é muito bonito, mas é um pouco irônico. Desovar. Desovar. Eu achei inusitado. Eu entendo a colocação, mas eu acho que também é porque você quer mostrar a linda arcada dentária que Ovos você de ouro, tem. vamos dizer assim, né? Ovos de ouro. Digamos que sim. Então, voltando à importância do clima para a cidade e para as oportunidades que o clima pode trazer, não só para o equilíbrio, a relação corpo e ambiente, mas como o clima pode ser favorável
para N profissões. O comerciante, talvez o próprio hair stylist, quer dizer, o cabeleireiro, que o cabelo é sabido e notório, que a mulher, o cabelo é de uma extrema importância. Então, o cabelo sofre com as temperaturas. E estando o cabelo em desarmonia, a mulher também trafega desarmonia para o companheiro, ou para o ambiente que está, ou para o seu próprio bem-estar. Ou para as próprias mulheres, que é o principal, né? Ou para Uma mulher olhar a outra descabelada, ou com o cabelo feio, com o cabelo mal pintado. Então, voltando então para fechar o pensamento, Amigos da Água é isto, é trazer a informação o mais precisa possível, porque a informação clima e meteorologia é dado pela capital ou por os grandes pesquisas, centros de pesquisa, mas nós estamos e o Rodolfo tem muito mais profundidade para poder falar e propriedade do que eu. Mas só para situar o espectador que a temperatura que nós temos e o ambiente, a umidade relativa na nossa região, é típica da nossa região. Subiu a serra, mudou tudo. Então, Santos tem todo é típico local daqui, né? Entenda-se também que a umidade relativa, o percentual de umidade relativa, está atingindo não só o desconforto da pele, do corpo, da mente, como também na roupa, como também podemos colocar nos aparelhos que fazem parte do nosso dia, sejam profissionais, a parte médica, que a umidade se adapta através da química, a relação química vai oxidando materiais até todos os objetos metais. Entenda-se também que os metais que estão banhados em ouro, eles são mais agredidos do que os banhados em prata, né? A erosão que a umidade tem, mais o salitre combinado, você vai ter uma agressividade a todos aqueles metais que fazem parte da sua vida, do seu cotidiano, seja doméstica, seja profissional, seja técnico, todo há de se considerar a temperatura e o clima e a meteorologia como elemento importante no convívio. Até em cima do que você falou, e principalmente por causa da nossa situação geográfica e pelo porto, a climatologia, a meteorologia são de fundamento, são ferramentas muito importantes, inclusive para a operacionalidade do porto, para a travessia das balsas. Isso influencia no nosso dia a dia, né? No comércio exterior, por exemplo, quando o porto fecha, quando há uma neblina muito intensa, prejuízo. O porto ele fecha, não se pode entrar nem sair, então as operações são paralisadas. Isso custa dinheiro. Exatamente. Né? Então, mais um elemento que entra aí nessa fala do Escandon. A nossa região é sensivelmente dependente da meteorologia. E aí um assunto que ainda não foi explorado, um tema que não foi muito explorado, que deve ser explorado aí no futuro, é a questão da oceanografia, também junto com o clima, porque a água e o mar, né, eles têm um papel fundamental, eles interagem muito e eles são determinantes para o clima, né? Então o mar é muito importante, principalmente para nós aqui, praticamente quem manda no clima da região é o mar, né? Dependendo da situação do mar, tem mais quente ou mais frio, né? E a oceanografia, ela também trabalha com as correntes, né? Só que em vez de ser correntes de ar, são correntes de água. Então, da mesma forma que nós temos massas de ar quente, massas de ar frio, também temos massas de água quente e massas de água fria. Isso faz com que, por exemplo, tenha um fenômeno de ressurgência. De repente você está com uma água mais aquecida, de repente da profundidade surge, né, um turbilhão de água mais frio. Isso vai influenciar também, né, nas correntezas, das marés e tudo mais. A questão da salinidade também, da densidade da água também, tudo isso é um fator muito importante também para nós aqui da nossa região. E o Escandon, ele falou a respeito da corrosão dos materiais, e eu lembrei, todo mundo deve lembrar agora, o telespectador deve lembrar do caso daquelas duas senhoras que morreram, né, debaixo daquele... O abrigo do ônibus, abrigo né? que não serviu como abrigo, né?
É claro que a gente não dá para a gente precisar, logicamente, afirmar isso, mas a gente levanta essa questão, porque poucos dias antes de acontecer isso, nós tivemos aí 6 dias de neblina, e aquela cobertura de frente para o mar, ali no Itararé, exposta totalmente, né? aos ventos marinhos, a umidade, a salinidade, o próprio sal que vem junto com o ar, né? Isso também pode ter, vamos dizer assim, contribuído para que tivesse aquela fragilidade do material. Seria um dos fatores, que podem ter também adicionado, agregado aí para a quebra desse material. Porque a gente sabe que o concreto também tem tudo feito de ferros ali por dentro. E né? pode dar velocidade à deterioração. Não é? Podia ser ali um catalisador. Porque é sabido e notório que as construções são usadas com cimento, mas cuja essência tem ferragens que fazem a sustentação. O concreto armado ele é por meio dos vergalhões e o concreto se amolda ali. Isso tem fatores que são ligados à deterioração. Então, por isso que Amigos da Água trabalha em cima da prevenção. Então, nós somos prevencionistas, nós não temos as soluções, mas trazemos a discussão, a reflexão da importância de ser prevencionista, quer dizer, se prevenir para evitar o índice de problemas que podem advir disso. E né? diante do que está acontecendo, não querendo te cortar, Guto, a gente viu aquele episódio também, lamentável também, lá no Rio de Janeiro, né? Que caiu lá a passarela da bicicleta, a ciclovia, né? E quando uma onda atingiu aquilo ali. Logicamente, esse ano nós estamos tendo assim, um influxo muito grande de agitação marinha. O mar está muito agitado, são muitas ondas de frio, são muitos ciclones aí no oceano, principalmente ondas de frio, massa de ar polar, que trazem realmente uma agitação típica do inverno, mas esse ano está um pouco mais intenso. Então, sabe, não dá mais para a gente brincar com essa coisa de jeitinho brasileiro, que Deus é brasileiro, que sempre vai proteger o Brasil. Está na hora da gente agora pensar que tem que projetar com muito mais cuidado, tem que levar em conta os fatores da maritimidade, os fatores das mudanças climáticas, porque não dá para a gente mais fazer as coisas na base da gambiarra. Aliás, eu queria aproveitar o que o Rodolfo está falando para fazer desse programa uma bandeira de prevencionismo. Quer dizer o seguinte: quando o poder público gasta um dinheiro para fazer a reconstrução da agressão do mar, eu tenho a proposta e quero usar esse espaço para dizer que deveria haver, vamos supor, não é uma audiência pública, mas deveria haver um consenso, uma discussão da sociedade para que as pessoas que estão aqui vivendo, sentindo o problema, elas tenham a possibilidade de estar discutindo e colocando, por vezes, questões que podem ser absurdas. E, em propaganda, nós temos um conceito, que é o brainstorm, que vem da seguinte conceito. Esse brainstorm é um conceito que cada um, numa reunião, coloca suas ideias, suas posições. E, por vezes, aquilo que pode ser absurdo, ele pode ser o início de uma pequena revolução que poderá ter soluções positivas para todos nós, isto é, para a sociedade, não é? Então, nós, como Amigos da Água, nós temos também colocações que podem agregar a esse conceito da sociedade. Então, eu acho que uma sociedade, eu digo em nome da entidade, e que nós fazemos parte da sociedade e do meio que vivemos. Portanto, nós temos a obrigação de colocar isso em discussão. Né? E aí fica até uma sugestão, tanto para a Secretaria de Meio Ambiente, quanto para os vereadores, para né? a própria... Para se discutir isso. E, indo um pouco além, a questão também da erosão na ponta da praia. Se trazer tudo isso para uma discussão pública, como vocês colocaram, colocaram, inclusive, para todo mundo ser informado e também poder contribuir com opiniões, com sugestões, para que todos juntos possamos chegar a um bom termo e se trabalhar a prevenção.
Inclusive, às vezes uma pessoa que pode parecer inexpressiva, ela pode contribuir com observações ou com a história, porque nós somos feitos de história. A história de todos os níveis. História da observação, da história da vida, de vivência, não é? E daquilo que a gente viu em outros lugares. Isto é o que eu acho que a sociedade deve seguir, essa linha de harmonia e todos envolvidos. Aproveitando esse gancho, queria saber, primeiro do Bonafim, depois eu quero que você opine também, até pela questão do conhecimento. O que seria mais apropriado ali na ponta da praia, a gente falando agora das ressacas, desse que é praticamente frequente agora, não precisa ter uma grande ressaca para agressão do mar ali naquela mureta da ponta da praia, principalmente no curvão ali, indo em direção aos clubes, acontecer. Nós temos as muretas ali que foram destruídas, o deck do pescador também sofreu algum impacto, tanto que foi fechado em algumas oportunidades. O que seria mais viável e adequado ali para conter as águas, Bonafim? Aumentar as pedras para haver realmente um quebra-mar ou já haveria a necessidade de se criar um mole ali, uma barreira artificial para se dar uma quebrada nessas ondas? Você lembrou bem o fato de que agora não precisa mais um grande swell, uma grande agitação marinha para provocar ressaca na ponta da praia. É uma coisa que está ficando viral, banal, para não dizer outra coisa. Já perdeu a graça, Perdeu até a né? graça. Eu acho até que poderia ter virado atração turística. Pois é. Veja neve no sul, agora veja ressaca em Santos. Né? Desculpe, o lado meio jocoso, né? Mas que é uma coisa muito séria, que a gente fica muito triste. Está acontecendo isso com a nossa cidade, apesar da ressaca ser um espetáculo muito bonito, lógico que muita gente passa por aí tirando fotografia, né? Mas o problema é que está sendo, nós acreditamos que está tendo mais prejuízo para a cidade do que benefício para a cidade, esse quadro aí. Aí, no caso, veja bem, existem estudos da Universidade de São Paulo, da USP, de hidrodinâmica, né? Já fizeram simulações do canal de estuário, né, como se comporta as correntes, inclusive colocando o fator do aquecimento global, da mudança climática, né, com as marés um pouco mais altas também, e fizeram várias simulações computacionais. Né. É um trabalho que ainda não está terminado, né, tem muito ainda, não tem fim esse trabalho por enquanto, e precisaria, logicamente, ter um projeto, né, da engenharia, da geotecnia também, os geólogos acompanhando isso, né? Oceanógrafos também, por que não, né? Que é a questão da geologia costeira, oceanografia, todo mundo trabalhando de uma forma multidisciplinar, né? Para tentar resolver, ou pelo menos minimizar o problema. Nós acreditamos que esse problema não tem solução. Porque essa erosão, enquanto nós estamos conversando aqui, essa erosão continua. Está acontecendo Está acontecendo, né? A gente vê, o Scandon falou bem do aspecto histórico, né? A ponta da praia vem reduzindo essa faixa de areia já há muitos anos. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, já vem reduzindo essa faixa de areia. O que está acontecendo? Agora o Embaré também, logo também está começando. A gente vê que a ressaca, né? Essa última ressaca que teve, a gente pôde acompanhar, o canal 1, canal 2, maré, onda forte e tal, mas nada muito assim, desagradável. Começa a chegar perto do Boqueirão, começa a faixa de areia a diminuir, as águas começam a invadir a partir do Embaré e chega na ponta da praia, é aquele boom. Né? E para os surfistas, né? O ideal é pegar onda ali perto do quebra-mar. Agora, quando tem a ressaca, é mais negócio pegar para o Boqueirão, Canal 3. Boqueirão, Canal 3, porque Ponta da Praia também, muito agitada também para o surfista, não é legal. Né? Não, ali não é bom. quebra muito. Quebra muito cavado, como diriam os surfistas da parece antiga. Que você é um habituê. Sim, eu gostava do inverno justamente porque é o período que nós temos melhores ondas aqui. Eu já havia desconfiado. Então vamos mandar um abraço para o nosso amigo Caculé, né? Que surfista? Já foi surfista. Já foi surfista. Não sei se ele ainda é, Hoje mas ele já foi. Não é muito. Ele pensa que a gente não sabe o passado dele, falando do passado, mas a gente já via filmando ele lá no posto 2, né, Caculé? Você com a sua prancha, né? E aí, aproveitando, no passado, pouquíssimas vezes a gente via a ressaca, a força do mar atuar como atua atualmente. Pode completar. O telespectador deve ter percebido isso, lógico. Quem mora na Praia Grande, está nos assistindo, São Vicente, por exemplo. Que em São Vicente, lá na Praia do Gonzaguinha, que é uma praia sujeita a ressaca, não teve ressaca.
Teve assim, umas ondas assim, batendo assim, nas pedras, mas nada assustador. Quem ia também para o Guarujá, mar agitado, mas também nem ressaca nenhuma. Só foi mesmo realmente na ponta da praia. Então o problema está aqui. Exatamente, é um problema pontual. Pontual. Até porque a faixa de areia na ponta da praia está diminuindo e a gente já tem o fenômeno da praia do Góis, Exato. que já está com praia. Exato. Que num passado não tão distante, você só chegava na praia do Góis por meio de um atracadouro, né? Você não tinha como, Exato. por meio de uma embarcação, descer na areia da praia, que hoje você tem areia, você tem faixa de areia ali muito grande, coisa que não existia. Quando havia era uma faixa de areia estreitíssima. Eu queria completar, quando você disser sobre a ponta da praia, eu queria dizer o seguinte: você sabe que eu sou um apaixonado por água. Tem gente que não bebe água, né? E beber água é de extrema importância. Então, eu sou apaixonado por água. Além de ser apaixonado por água, eu sou meio filósofo em termos de olhar a água. E por vezes eu fico olhando, quando eu tenho condições, de ficar olhando o mar. E o mar me inspira uma série de coisas, né? Aliás, há um trabalho de psicologia que diz assim, que você olhar o infinito, nós temos esse privilégio, né? Olhar o infinito no mar, você limpa a mente, não é? Não sei se é... Então, com certeza. Limpa a mente disso. Mas uma das análises muito particular da minha parte com relação a essa questão dessa ressaca, eu fico olhando o mar batendo na pedra constantemente, né? Eu digo assim, que coisa, né? Água é viva, a água é viva, ela está viva. E ela batendo naquela pedra, o que ela está querendo dizer? Que ela está tentando pegar o espaço dela. Mas, ao mesmo tempo que a água bate na pedra, dentro de uns conceitos muito particular meu, e ouso dizer isto na frente da TV Com, eu diria o seguinte: quando a água bate, deve ter um sentimento de não conseguir o que ela quer. Isso é uma agressão que ela está recebendo, por isso que ela bate na pedra constantemente. Será que essa energia, ela não está sendo transformada? É um negócio meio absurdo. Filosófico, não é? Aí eu pensei comigo, por que as pedras têm que ser pontiagudas? Por que será que essa maneira de colocar essa parede de pedra, será que não está criando uma energia que não atingimos no pensamento, que somos tão egoístas que vemos só ao lado da matéria? Será que não tem? Então, esse é um dos pontos de reflexão, né? Por que tem que ser essas pedras e esse pontiagudo? Por quê? Por quê? Né? Porque é mais prático, porque é mais barato, pega a pedra, lapida em quadro, em ângulos e joga lá e resolveu o problema. Eu acho que não resolveu. Esse é um ponto que eu penso sobre isso, que a água não deveria bater na pedra. Ela deveria deslizar, não bater. Isso é uma coisa muito subjetiva, até muito maluca, mas como eu disse, é um pensamento filosófico sobre a água. E sobre a história, me vem na mente uma imagem da Ponta da Praia na década de 10, década de 20, quando na Ponta da Praia chegavam os bondes puxados a muais, a mulas, né? O pessoal chama de burros, né? Então o bonde tinha tração de animal. E ali havia um ponto final, não é? E me lembro que ali o mar estava bem distante daquele ponto que fazia o final do bonde. Não obstante disso, me leva à história lá em São Vicente, quando o Rodolfo comenta sobre a Praia do Gonzaguinha. A Praia do Gonzaguinha. Em 1536, quando Martim Afonso chega com as 6 caravelas e 4 naus, ele vem, segundo a informação, segundo a ordem do rei na época de Portugal, dissera
que essa esquadra deveria estar num lugar onde deveria se fazer uma base, quer dizer, hoje entende-se base, que era fundar uma cidade, uma vila, para que ali se fizesse a defesa da costa brasileira. Qual foi a surpresa de Martim Afonso quando chega no lugar que havia sido dado, talvez João Ramalho, enfim. Ele chega em São Vicente e lá ele não consegue fazer o intuito que foi dado à ordem do rei de Portugal, que era fazer uma cidade naquele lugar. Por que ele não conseguiu fazer? Então, São Vicente é a primeira vila do Brasil, certo? Perfeito. Mas não cidade. Fundou uma vila, sim, mas não deu certo. Por que não deu certo? Porque as caravelas e as naus, elas precisam ter um calado de deslocamento de aproximadamente 5 metros para poder deslizar. E ali há um acúmulo de bancos de areia e frequentemente havia perdas de naus e caravelas. Não obstante, havia também a agressão do tempo que fazia a erosão destruir qualquer construção que ali se propunha fazer a esquadra que havia sido delegada pelo rei de Portugal. Não conseguindo, Martim Afonso vai embora, deixa outro fidalgo, Brás Cubas, este sim consegue fazer uma cidade chamada Santos e daí prolifera o Brasil. Que fica tudo que o clima está ligado à história. Vamos estudar também história. Vamos estudar história e também vamos fazer um pequeno break. TV Com Debate volta na sequência. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV Com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV Com Clipes. Eu sou branco, eu sou negra, como qualquer um que nasce pode ser. Eu sou musicista, arquiteto, eu sou professora, como qualquer um que tem vocação pode ser. Eu sou mãe, irmão, eu sou namorado, como qualquer um que ama pode ser. E também sou soro positivo, como qualquer um pode ser. Luta contra a AIDS. Previna-se, somos todos iguais.
TV com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos aqui o climatologista Rodolfo Bonafim, que também é vice-presidente da ONG Amigos da Água, e Miguel Scandon, que é o presidente da ONG Amigos da Água. No intervalo, nós estamos falando, nosso primeiro bloco, nós falamos do clima, o que o clima está acarretando na nossa região, a questão dos nevoeiros, da neblina, da força das marés, da nossa falta de cuidado com a natureza, com o nosso desleixo em relação ao que pode acontecer, principalmente ali naquela região da Ponta da Praia. E aí me veio uma cena de um filme clássico de Charlton Heston, no Planeta dos Macacos, o final do filme. Acho que foi o primeiro, né? É, o primeiro da série. E que ele cavalgando ali com a sua companheira Nova, chegando perto de uma construção, na tomada de câmera ela mostra uma cena, né? Ele é o Taylor, né? O nome do personagem, ele está chegando e a gente vê uma espécie de uma estátua e que no final a gente é revelado, vê, é revelado exatamente, que é a Estátua da Liberdade, e ele ali vê que ele não saiu do planeta, ele deu voltas no planeta Terra e voltou no futuro. E aí ele deixa claro, a continuação da série mostra que houve uma guerra nuclear, enfim, e o mundo foi destruído e volta à civilização por meio dos macacos. A gente, fazendo as devidas proporções das coisas, a gente está chegando numa situação em que a natureza está dando mostras de que, olha, se vocês não tomarem cuidado, se vocês não revirem algumas coisas, a emissão de combustíveis, principalmente os combustíveis fósseis, a poluição das nossas águas, da nossa natureza, a gente pode ter uma resposta, não uma hecatombe nuclear, mas uma hecatombe natural, climática. A gente coloca aí o Dia Depois de Amanhã também, que é um clássico que mostra como que a natureza... Discussão mesmo. Independentemente, tem alguns que são céticos, que acreditam que não existe aquecimento, está havendo um resfriamento, que o carbono que é lançado não interfere em nada, que nós não somos responsáveis por nada. Eu acho isso uma tremenda indolência, dizer que o homem não tem pegada. Imagina o caso das baleias, não querendo interromper, né? As baleias estão aí morrendo nas nossas praias. Nunca se teve um número tão grande de baleias aparecendo mortas aqui, né? As baleias, como a jubarte e a baleia franca, que foi encontrada em Santos, elas migram das águas mais frias lá do Ártico para cá para fazer a procriação, né? Vão principalmente para Santa Catarina. Estão chegando muito aqui. Será que a temperatura da água do mar não está interferindo, não? Porque a nossa temperatura está igual à de Santa Catarina. Só que está acontecendo um problema. Em vez dessas baleias se encaminharem mais para a costa, adentro do mar, estão vindo para cá. E estão se afogando, estão encalhando, né? Aí existem outras teorias. Talvez as prospecções que o homem está fazendo aí estaria interferindo na direção, porque a baleia é movida a sonar, né? Estaria o desorientando, né? Porque esses mamíferos são guiados por correntes, por linhas de campo magnético, assim como também as aves, né? Talvez uma desorientação também pode ser. Temperatura da água, será que também não poderia estar interferindo? São questões que a gente está levantando aqui agora, né? Então, apesar dos... tem muitas pessoas ainda que são céticas, né? Agora, independentemente de você ser cético ou não acredito que as emissões de carbono industriais estão interferindo no aquecimento do planeta. Mesmo assim, a atmosfera está mudando. Mesmo que não seja pela mão do homem, ela está mudando. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Não, logicamente, para controlar o clima, que por enquanto não dá para fazer isso. Talvez no futuro consiga, né? Mas pelo menos mitigar, né? Reduzir esses impactos ambientais. Miguel Scandon. Sabe que eu fiquei, enquanto falava o Rodolfo, eu me dava assim a imaginação de... Todos sabem que nós temos no mar, aqui na nossa costa, em alguns pontos, um potencial de petróleo, né? de gás e petróleo. E isso é, na verdade, interesse da humanidade, principalmente do interesse econômico. E como é que eles descobrem o potencial que existe
nos oceanos, na costa, especificamente na nossa costa aqui no sul-sudeste. É feito um sistema de bombeamento, é jogado uma bomba lá dentro do mar para ver o retorno e o eco que aquilo dá. É feito através de torpedos. Uma bomba de profundidade. Uma carga de profundidade. Opa, destroyer americano, né? Segunda Guerra. Para o espectador ter a noção. E é feito através de sistema de torpedos, E através do eco é dado uma dimensão gráfica do volume que possivelmente tem de reservas lá. E quando isso é feito, esse sistema de medição através de torpedo, cria-se uma frequência, e a frequência que muitos veem nos filmes, o sonar, né? Tudo aquilo tem uma frequência que a água leva. E ao levar a água, a vida que lá está vítima, está sensível a isso. Então, só estou colocando pontos a considerar de por que muitas coisas podem estar acontecendo e que a mídia não passa isso. Daí a TV Com fazendo, através desse trabalho que você faz, de levar esse questionamento ao pensar. Filosofia. Temos pouca filosofia no nosso... Quase nenhuma. Na nossa vida. Nas escolas, nenhuma. Na vida, filosofia. Tudo é um negócio rápido, absurdo, né? vai ficar filosofando. Não o suficiente isto, há de se considerar também que o volume de dejetos jogados no mar, que não é inexpressivo, que tem-se, eu vou colocar o dado, temos aproximadamente 80 quilômetros da nosso litoral com contaminantes de alto poder. Com metais pesados, inclusive, né? Inclusive. Chumbo, mercúrio. Inclusive. E dejetos e lixo. E tudo isso está mudando o pH dos oceanos. Então, mudando o pH dos oceanos, você tira todo o poder de vida, que são aqueles que ficam no fundo do mar, que me fugiu onde ficam... Os corais? Os corais. Isso, obrigado. Você sempre atento. Então, a coloração dos corais está mudando, o que dá a certeza da acidificação dos oceanos, e com isso perde-se toda a vida que levou milhões de anos, está sendo não suficientemente, aí a caça incontrolável da destruição, que, aliás, o filme desse Walt Disney, Procurando Nemo, já é um indicador de um filminho muito bonitinho que está dizendo que não tem mais peixes. Falando de filosofia, fazendo um paralelo, hoje eu estou pegando alguns exemplos do cinema. No filme Lista de Schindler, você falando da importância da filosofia, Sim. No momento em que os alemães estão fazendo a triagem de trabalhadores importantes e não importantes, úteis ou não tão úteis, né? Um professor de filosofia, ele é colocado como uma pessoa que não tem utilidade. Aí ele faz um comentário, mas como eu sou professor de filosofia, eu ensino história, eu tenho utilidade. Só para fazer um paralelo em que um regime autoritário, ele procura de cara suprimir as pessoas que pensem e que também ensinem os outros a pensar. Então, quando você falou na filosofia, eu lembrei desse paralelo, porque nós temos uma falta, justamente, de pensadores e de pessoas que nos façam pensar. Que eu acho que é o nosso objetivo aqui hoje, estimular e fazer as pessoas pensarem nesse... Acho que até vocês devem lembrar daquele filme Thomas Moros, que foi até com Charlton Heston. Sim, né? sim. Thomas Moros foi um pensador britânico, né? Que tem atribuído uma frase dele muito interessante, que ele fala assim: mata-se o ser humano, mas não mata-se a ideia. Né? Então, quer dizer, a ideia permanece. Se ele conseguir propagar isso para um número de pessoas, de seguidores, ele pode ter a morte física, mas aquilo ali, o pensamento dele continua. Né? O pensamento é imortal. A tocha olímpica continua em frente. Continuará queimando. Uma curiosidade absurdamente louca, e é só para quebrar um pouco o lado dos neurônios nessa
sinapse, eu vou dizer o seguinte, que o Charleston Heston tinha pé chato, então vocês observem que ele andava sempre com as pernas um pouco abertas. Isso não tem nada a ver com 10 para as 2? Isso não tem Charlton nada a Heston era ver, 10 mas é pras duas. uma curiosidade daquele que não tem nada para fazer a não ser observar o pé do Eu senti que você ficou um pouco com um pouquinho de inveja, tanto de mim quanto do Bonafim, que nós citamos algumas Com certeza. obras cinematográficas e você não podia ficar de fora sem deixar a sua Absolutamente observação. certo, absolutamente preciso. Aliás, ele que, falando em Inglaterra, Londres, né, neblina, me veio a neblina agora, ele que viajou quase o mundo inteiro, ele me contou essa semana, a gente estava discutindo a respeito, porque nossas reuniões são filosóficas, né, além de deliberações, né, do que a gente deve fazer. Ele estava me comentando sobre Londres, né? Eu gostaria que você falasse da sua experiência de Londres, da neblina que você viu lá. A experiência é assim. Primeiro, quando as pessoas, a gente que está acostumado com o sol, a gente chega num país como a Inglaterra, especificamente Londres, que o índice de azul não tem. Dias de sol? Não, a cor azul, você não vê a cor azul. Tudo É cinza, impressionante que você não vê azul. A cor no espectro do azul, você não vê. E até as pessoas usando a roupa, isso foi uma observação grotesca da minha parte, na análise dessa sociedade, né? Eles não usam a cor azul no espectro. Né? Você sabe que as cores estimulam. A palheta do britânico não gosta do azul. Eu não sei exatamente, Não faz parte, ou eles né? não conseguiram, durante centenas de anos, eles não estimularam a cor azul. Não sei porquê, mas você sabe que existe cromoterapia, né? Lógico que você sabe. A dinâmica das cores. Lógico que você sabe, eu estou fazendo. Mas a cromoterapia, existem comportamentos da cor com relação ao teu espírito estar, né? A tua condição. Estado de espírito, né? O estado de espírito, perfeito, obrigado. E que faz? Eu vi aquilo e eram dias e dias e dias cinza. E o céu sempre cinza. E as cores sempre nos tons preto. Eu não gosto do preto, não gosto do tom preto. Particularmente, eu não gosto. A mulherada gosta porque diz que fica mais magrinha, fica estética. Enfim, tem umas discussões aí sobre isso. Mas o fato é que, além do cinza constante, era uma constante a neblina todos os dias, apesar de que eles disseram que o Tâmisa foi limpo, que não foi limpo. Não foi limpo. O Tâmisa não está limpo, é uma inverdade, não é verdade. Então, vocês, por favor, aquele que vai a Londres agora, o mês que vem, por favor, me dê essa informação. Não está limpo, o Tâmisa não está limpo, continua imundo aquilo lá. E, não obstante, a minha ideia, quando eu vi aquelas noites sempre neblina, eu disse que eu precisava ter trazido uma tesoura para poder cortar a neblina. Tal a intensidade. Posso só contrariar você? Por Eu favor. estive em Londres, na minha Olha. lua de mel. Olha, Passamos uma semana em Londres, todos os dias com céu azul e calor. muito bem. Então, Céu azul, calor, colocando- em pleno inverno. Céu azul, sol, não tão frio e sem nevoeiro. Muito Fui bem. para ver o nevoeiro de Londres, não vi o nevoeiro de Londres, vi Londres com Decepção, céu né? azul. As Então, pessoas, agora- quando eu conto isso, as pessoas não acreditam. Não, mas agora vamos colocar para o espectador a discussão de frente, o contraponto ao outro. Sim, senhor. Acontece o seguinte, é tradicional no frio sempre serem dias muito azuis. Quanto mais azul, e aí o Rodolfo vai saber até completar, quanto mais azul, Mais frio. mais frio, né? Então eu não fiquei todas as estações. Eu estive na primavera, no outono, não é? E estive no inverno. Então eu tive essa é uma sensação, uma experiência pessoal, né? Estou falando. A tua foi uma outra experiência. Primeiro que você estava em lua de mel. Fomos né? no outono e inverno. Eu nunca passei lua de mel, não Nunca. posso
não posso passar essa experiência. Que toda pessoa que tem lua de mel sempre vê as cores azuis. Então, Tudo perguntaram azul. como é que foi a lua de mel. Nós foi tudo azul. Então pronto. Foi Então que está época? esclarecido. Outono? Nós somos no outono e inverno. Passamos essa transição Então lá. fica claro para que é muito pessoal as experiências da vida. É muito pessoal. O estado emocional, a condição, o seu objetivo de querer ver também isso. Quer dizer, tudo isso colaborou, né, para fazer o que você está falando. Então, o que é isto? A discussão filosófica de ângulos diferentes do mundo. É importante que a gente lembre, né, que a questão da pluviosidade, né? O índice pluviométrico aqui em Santos está muito baixo esse mês de julho, que pode parecer que está o tempo nublado, associa-se à chuva, mas não, o tempo fica nublado, mas dificilmente chove, é um chuvisco, uma garoa. Justamente. E você fez uma observação no nosso grupo, no nosso grupo no Facebook, grupinho, né? Que as temperaturas estariam baixas e que mesmo com a nebulosidade, essa nebulosidade não seguraria uma temperatura um pouco mais elevada, ou seja, mesmo com nebulosidade, as temperaturas seriam baixas, daí a força dessa massa de ar polar que está, ou estava, ou que passa, que traz repentinas vezes aqui a queda da temperatura. É isso mesmo. Mais uma informação que eu não tinha, a gente como é leigo, a própria nebulosidade ajuda a manter um pouco da temperatura elevada na... Durante o dia a temperatura não sobe. E também durante a noite a temperatura não desce muito, porque as nuvens é como se fosse um cobertor, como se fosse uma estufa. Aquele pouco calor do dia ele não acaba sendo irradiado para o espaço. Ele volta de novo para a Terra. Ele bate e volta. Noite estrelada é noite fria, gelada. E noite nublada é menos fria ou até um pouco até abafada, né? E aí a questão do índice, 12 milímetros só. Os nossos pluviômetros lá da estação da ONG Amigos da Água, 12 milímetros é muito pouco. Tem previsão de chuva aí para o final do mês? Tem sim, mas acho que a gente não vai atingir a média, né? E voltando a Londres, Londres é muito nebuloso? Sim. Tem épocas de calor, lógico que tem. Você deve ter tido a felicidade de ter pego uma época lá que teve um anticiclone, uma massa de ar de alta pressão quer dizer, significa tempo estável, né? E que permaneceu boa parte do tempo que você teve lá. Mas em Londres é diferente de Santos. Lá chove muito menos do que em Santos. Como, por exemplo, lá no Peru também, que o Escandão esteve lá em Arica, né? Norte da... Né? Que é um lugar... Muito seco, né? Muito seco. Mas assim, a gente pensa em seco, é aquela coisa. Tempo nublado lembra chuva, e tempo seco lembra sol. E não é. É nublado, mas não chove naquele lugar. Lima também parece que é muito exatamente. assim, né? Muito seco. O Chile também tem essa... Até pela proximidade tem um ali do Atacama deserto de ali, né? Atacama. Sim. Para a gente informar o nosso telespectador, num local muito frio, céu estrelado significa que vai ser frio. A neve, como é que ela acontece? Então, a neve é o seguinte, a neve precisa ter umidade. Por exemplo, esses episódios de neve que teve lá em Santa Catarina, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, vocês podem reparar que sempre tem um ciclone na costa Associado àquilo ali. Por quê? Porque a massa que vem é seca, mas o ciclone, ele envia ventos úmidos. E essa combinação de temperatura baixa com umidade que provoca a neve. E nem sempre precisa estar 0 grau, não. Pode estar até 1 grau acima, né? Porque é necessário que haja ventos, inclusive, né? Para que haja a neve e tudo mais. Ao contrário da geada, que é ausência de vento. Tempo estável. Poderemos, vamos desenhar um quadro aqui, poderemos algum dia ter neve em Santos ou não? É muito difícil porque aqui é uma região baixa, nós estamos quase ao nível do mar, e quanto mais baixo, aquela que nós falamos no começo do programa, né? A temperatura no inverno aqui não sobe muito, mas também não desce muito, né? Porque a nebulosidade segura tudo isso daí, né? E além de ser baixo, nós estamos numa latitude assim praticamente desfavorável a esse tipo de fenômeno. Talvez em Florianópolis, com mudança climática, possa acontecer, como já aconteceu em Montevidéu, que fica ao nível do mar, de ter episódios de neve. Buenos Aires também. Buenos Aires também, né? Região lá de Porto Alegre também, é uma região baixa, né? Mas fica ao sul. Agora, neve em Santos é realmente muito difícil. Pode acontecer no futuro? Pode, mas é muito difícil acontecer. Então a gente continua na máxima da música de Jorge Benjor, moro num país tropical.
temos ainda aqui na nossa cidade o clima tropical. Sim, o nosso clima aqui é tropical de transição, né? Porque nós já estamos no limite do tropical. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, a gente percebe que esse nevoeiro atingiu até, no máximo, a Ilhabela. De lá não passou. Ilhabela de Ilhabela para cima fica mais tropicalizado o clima, né? Então, quer dizer, essa neblina não teve força para chegar até lá. Perfeito. Nós estamos chegando no final do programa. Rodolfo Bonafim, quais as dicas que você dá para as pessoas? Manteremos os cobertores fora dos guarda-roupas até quando? Este inverno está diferente do ano passado, deu para perceber, diferente do ano retrasado também, né? E assim, eu deixo um alerta para todos, né? Principalmente que tem pessoas idosas, que são mais vulneráveis, crianças, pessoas, por exemplo, que vão, pais, mães, tias, avós, que vão levar seus filhinhos, seus sobrinhos, netos para a escola, que não fiquem enganados, às vezes, com o tempo. Você tem um solzinho e leva a criança à vontade. Aí você dobra numa rua e tem uma ventania, vem aquele vento gelado. E na Vila Belmiro, onde a gente tem a nossa base, né, a gente tem percebido isso. Tem ruas lá que deveriam ser chamadas Rua Ventania. Devia até mudar o nome, porque são os cânions urbanos, onde o vento se acelera mais. Né? E criam verdadeiros dutos, exatamente, encanamentos, vias de... vento ali, né? Então, às vezes, a pessoa está andando por uma rua, Rua Princesa Isabel, está quentinho, gostoso, solzinho ali. Aí você vira, por exemplo, uma outra rua ali, que eu não me lembro agora. Você vira à esquerda. Aquela rua que fica atrás da Rua Tiradentes. Atrás do gol de entrada da Vila Belmiro. Eu não lembro agora o nome agora. É rua que sobe e desce, o número desaparece. Isso. Ali é a Rua Ventania, você só virar ali, acabou. Praticamente tem pouco sol ali, por causa, inclusive, da fachada do Santos Futebol Clube, que é muito alta, né? Ali tem pouca insolação. E canalizando o vento. Inclusive, com a ventania um pouco maior, tem um pé de mamão ali, que o mamão acaba até caindo assim na calçada. Impressionante seu grau de frutificar pensamentos associados a alguma imagem. Então, rendeu os bons frutos. Bons frutos. Senhores, infelizmente nós acabamos o nosso tempo aqui. Rodolfo Bonafim, muito obrigado pelas informações. Você sabe que você é nosso meteorologista, nosso climatologista oficial e eternamente de plantão. Da Távola Redonda. Miguel Escandon, muito obrigado. Eu fico sempre contente pela possibilidade de dividirmos esse espaço, dizendo que a gente tem a proposta de ser útil, que isso me faz bem na minha vida, na minha caminhada, e sempre colocamos a água como o espelho de Deus. E cada gota conta. Então, é importante saber que a água é divina. E, portanto, respeitemos e hidratemos o corpo, que é uma obrigação nossa. Exatamente. Mesmo no inverno, temos que beber muita água. Sempre. TV com Debate fica por aqui, nós voltamos amanhã.